Também o dia inteiro, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Provérbios capítulo 25, os versos 16 e 17. Livro de Provérbios, capítulo 25, os versos 16 e 17. Obrigado, Mateus. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre coragem de ser. Não é? Nós temos discutido esse assunto e aprofundado na questão da construção da nossa identidade, do que nós somos, não é? Do que a gente crê e, mais do que isso, do que vivemos, porque coragem de ser tem a ver com a capacidade de fazermos, às vezes, escolhas difíceis para determinar a nossa existência. Falamos de perdão, falamos de honestidade, falamos de evangelho, né? Coragem de ser evangelho, coragem de ser santidade. E hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre um ponto também da construção do nosso ser, que é essa capacidade de irmos nos tornando pessoas melhores. Porque, veja, quando nós falamos em santificação, o tema da santificação, a gente precisa entender dentro do horizonte do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, quando aparece a expressão santo, de maneira completa, inclusive usando um aspecto verbal do grego, porque, só para vocês entenderem assim, no português nós temos os tempos, não é? Presente, passado, futuro. A gente olha o verbo em português dentro da lógica da temporalidade, não é? Se aconteceu antes, se acontecer agora, acontecerá depois. Na linguagem, no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, que é a língua usada para o Novo Testamento, nós falamos do aspecto verbal, é o jeito, o tipo do verbo. Não é só em relação à temporalidade, mas a qualidade do verbo. Quando você encontra no Novo Testamento o conceito de santidade, o verbo de santificação, ou qualquer coisa nesse sentido aplicado para Deus, o aspecto verbal é um aspecto de totalidade, de perfeição, sem mudança, entende? O Senhor é santo. O verbo ali está num aspecto de que não há variação, ele é santo. Então ele não está num processo de santificação. Ele é perfeito, ele é pleno, ele é completo, não há mudança nele. Isso é quando nós falamos de santificação, ou os verbos usados para serem aplicados a Deus em relação à santidade ou santificação. Para nós, não. Com a gente é diferente. Quando o Novo Testamento fala em santificação, o aspecto é diferente. O aspecto é de continuidade. Por exemplo, o presente do indicativo no português é uma ação que está acontecendo agora, né? Botafogo está fazendo um gol, né? Botafogo fez um gol, né? Pela fé, né? Fará um gol. No Novo Testamento, quando você lê um verbo no presente, ele está sempre na ideia de continuidade, sendo, entendeu? Então, nós somos santos, sejam santos porque o Senhor é santo. Quer dizer, nós estamos num processo, entendeu? Ninguém é pronto, ninguém está acabado. Para o próprio Novo Testamento, nós não temos essa ideia de alguém que seja pleno. Os homens e as mulheres mais fiéis que a Bíblia e que o mesmo Novo Testamento apresentam são pessoas em um contexto de continuidade. Não tem ninguém que está pronto. É por isso que a gente erra muito. E errar, inclusive, faz parte da nossa escola pedagógica. Na pedagogia da vida, os erros fazem parte. Só numa comunidade de fé, numa religião perversa, que o erro é tratado como se fosse algo escandaloso. O pecado nos escandaliza, óbvio.
Mas o erro tem que ser alguma coisa que a gente trate com naturalidade, do ponto de vista das potencialidades do errar, porque a gente erra. Se tem uma coisa que caracteriza, algumas coisas que caracterizam o ser humano, nós, diferente dos animais, nós temos razão, não é? Somos seres racionais. Alguns mais, outros menos, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas somos racionais. Isso é uma diferença que nos faz outros em relação aos animais irracionais. E outra coisa que está conectada a isso é a capacidade e a liberdade de escolher. Uma espécie animal, ela vai reproduzir o que é próprio da sua própria espécie. Nós não. Nós podemos escolher, podemos mudar, podemos ser outra coisa. E é exatamente aqui, nessa crise da liberdade que temos, que nos faz seres humanos, é que estão os maiores riscos e as maiores potências. A gente escolhe e pode sim errar. Agora, se na nossa cabeça, na nossa compreensão de fé, os erros não fizerem parte, ou a gente fingir que não existem, ou colocarmos tabus e não tratarmos, e criarmos a imagem e a ideia de que é possível, por conta da nossa experiência de Deus, de fé ou qualquer outra coisa, que somos seres não errantes, nós vamos nos tornando menos humanos e vamos sofrendo muito mais. Quanta gente adoecida nos espaços da igreja, porque entraram num ambiente em que se falava, mesmo que na prática isso não acontece, se falava de um tipo de perfeição, de um acerto contínuo, da ausência de erros. Quer dizer, esse tipo de ambiente adoece. Adoece. Aqui, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras aqui da nossa igreja. Quantos pacientes vocês não recebem nos seus gabinetes, escritórios terapêuticos, que foram para lá por conta de perturbação causada por experiência religiosa que negava a fragilidade humana? Somos seres frágeis, a gente erra. Queremos ser os melhores pais do mundo, mas nem sempre conseguimos ser. Não é? Queremos ser os melhores funcionários do mundo, os melhores amigos, queremos ser gente de bem, fazer o que é certo, queremos acertar na maneira como criamos os nossos filhos, queremos escolher sempre a partir de expectativas boas, mas não é sempre assim. Por conta disso que o Evangelho é libertador, porque no Evangelho você sempre vai ouvir o que Jesus disse para aquela mulher que caiu em adultério. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai, recomece a sua vida e não peques mais. Quer dizer, reconstrua, refaça. Você tem chance. Não é? Não há um ponto final enquanto ainda há vida. É por isso que o Evangelho é, antes de qualquer coisa, um tipo de interdito para que consigamos escolher melhor, mas ao mesmo tempo lidar de maneira mais saudável quando nós não escolhemos os melhores caminhos. Porque não escolher os melhores caminhos, isso faz parte da nossa existência. A Bíblia, inclusive, usa um termo teológico que a gente repete muito, mas nós não colocamos isso, não levamos isso a sério. A Bíblia diz que somos pecadores. A Epístola Joanina diz que aquele que afirma que não peca é mentiroso. Isso a gente ouve, lê, mas não levamos às últimas consequências. Por isso que nós precisamos ter sempre um olhar misericordioso uns com os outros, porque o equívoco do outro é a potência do meu equívoco também. Nós partilhamos da mesma danação, de uma limitação humana que sempre está aberta a escolhas e ações equivocadas. Nós somos seres abertos ao equívoco. E diante do equívoco, nós podemos tomar decisões saudáveis ou adoecedoras. Podemos abraçar a culpa e ficarmos no claustro da culpa e ali definharmos. E olha, dependendo do tipo de discurso religioso,
o final, por vezes, é assim. Só que é sempre muito hipócrita isso. E cínico, porque os mesmos dedos que apontam e determinam a destruição de alguém que errou, são dedos de gente que erra também. Não é? É muito perverso isso, porque se eu sei que sou capaz de fazer coisas e falar coisas que me envergonham, mas diante do erro de alguém que me cerca, eu destruo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos nesses dias falando, conversando sobre coragem de ser, e essa coragem de ser tem a ver com a capacidade de olharmos para a nossa existência para sermos pessoas melhores. Meu irmão, Jesus chamou uma galera para caminhar com Ele, não foi para construir uma instituição religiosa. Chamou pescadores, publicanos, flamenguistas, chamou de tudo. Gente simples, não foi para construir uma instituição poderosa. Por mais que o cristianismo tenha se tornado na caminhada uma instituição poderosa, mas não foi esse o projeto. O projeto foi chamar gente para ver a vida diferente. Foi chamar o povo para se encontrar com Deus, que nos convida a celebrarmos a vida do lado das outras pessoas. Jesus não estava preocupado em criar uma instituição. É óbvio que a instituição é importante, irmão. Como que a gente faz tudo isso sem ter uma estrutura institucional? Eu não sou contra a instituição, não. Eu sou mesmo. Eu não gosto de falar, eu não sou religioso. Eu sou religioso, sim. Eu pertenço a uma religião. Eu tenho um texto sagrado aqui, ó. Eu creio em Deus. O problema não é a questão da religião. O problema é que tipo de religião que eu construo. Vocês já me ouviram falar muito isso. Óbvio que Jesus não estava preocupado em construir um sistema religioso, etc. Ele estava convidando, por mais que esse sistema religioso tenha acontecido naturalmente, ele estava convidando as pessoas a caminharem na vida para isso, para tornarem-se em algo que se parecesse mais com o projeto dele para a humanidade. Isso não tem nada a ver com poder, isso não tem nada a ver com justiça, no sentido de implantação e aplicação de um juízo para quem erra. Isso não tem nada a ver em tornar pessoas simples em grandes líderes. Às vezes essa epopeia que a gente ouve, né, com orgulho, ele era uma pessoa simples, pregava para 5 pessoas, agora está numa igreja com 100.000 pessoas, como se o evangelho fosse uma espécie de instrumento para construir um enredo heróico para a gente. Isso para mim, inclusive, tem a ver com um conceito errado de sucesso que entrou na cachola do mundo evangélico. Sucesso como aquilo que a gente acumula. Então, vamos lá, se você é alguém de sucesso no mundo evangélico, é porque você tem o maior número de seguidores lá que ficam ouvindo você falar de Jesus. Ou dos congressos que você participa, ou do tamanho da igreja, ou do quanto você pode impactar. Meu irmão, sucesso no evangelho é outra coisa. Jesus diz assim, ó, que sucesso é amar o inimigo. Entendeu? Sucesso é ser capaz de virar outra face quando alguém te acerta o lado. Sucesso tem a ver com ser justo. Sucesso tem a ver com ser alguém com uma perspectiva diferente de existência. Sucesso é ter coragem de ser aquilo que o evangelho deseja que a gente seja. Isso não tem nada a ver com poder, com conquista, com riqueza, com estrutura gigante. Isso tem a ver com uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo para sermos gente diferente por onde a gente passa. Então, no fundo, coragem de ser, e essas coisas todas que nós temos falado aqui, que obviamente eu estou tirando de um título de um livro do Paul Tillich, um teólogo importante, protestante, para pensar algumas questões que realmente são importantes nesse processo de transformação da gente.
Amém, irmão? E hoje eu quero conversar sobre um destes pontos, que talvez seja um dos mais difíceis do ponto de vista da sabedoria vivencial, que é o equilíbrio. Na Bíblia nós temos vários lugares em que esse termo, de alguma forma, aparece. Ele pode aparecer como domínio próprio, ele pode aparecer como capacidade de não se precipitar. Equilíbrio. Nós estamos numa sociedade do excesso. A nossa sociedade é a sociedade do excesso, do desperdício. Não é? E a gente louva o desperdício, e estamos pagando o preço por isso, né? A gente usa mais do que precisa, não é? A gente come mais do que precisa, e eu faço a minha meia-culpa aqui. A gente explora mais do que necessitamos. Vocês estão preocupados? Nós estamos muito preocupados, né, com o clima, não é isso? Está um negócio esquisito, não está no mundo? Pô, sábado, eu não estava aqui, eu estava lá no Ceará. O Rio de Janeiro deu sensação térmica de 62 graus, é isso? Meu irmão, 62 graus. 62 graus. E ontem a gente testemunhou aí chuvas enchendo, não é, cidades inteiras. O Espírito Santo lá. Meu irmão, o que você acha que é isso? Você acha que é punição de Deus? É o nosso excesso. A maneira como a gente trata as coisas, como a gente consome, como a gente usa. Você está entendendo? Como a gente trata os bens. Ué, irmão, é simples. Você vai explorando a terra, arrancando, colocando cimento. Você acha que isso vai até onde? Vai chegar uma hora que não vai ter mais terra. E essa é a expectativa, de não ter mais planeta Terra que dê conta do nosso consumo. Mas para que você precisa de 10 sapatos? Para que eu preciso de 30 camisas? Por que eu tenho que transformar um espaço tão gigante em um pasto só? Isso é um excesso. E essa lógica do excesso, ela vai migrando para várias coisas, inclusive para o excesso espiritual. A gente vai vivendo uma espiritualidade do excesso, da falta de limite, do esdrúxulo, do grotesco. Tem um teórico chamado Mikhail Bakhtin, que ele usa um conceito para interpretar a cultura, que é o conceito de grotesco, o grotesco. O grotesco é aquela coisa que distorce, do excesso. Aí ele vai olhar a tradição dos glutões, dos caras que exploram até a terra não sobrar mais nada. A gente vive, nós estamos na cultura da obesidade, isso é o excesso. A gente não tem um equilíbrio. Ou é muito ou nada. E nesse lugar, então, de construirmos uma caminhada equilibrada, ou uma espiritualidade bíblica, falar sobre o equilíbrio é fundamental. Para que a gente fale o quanto deve se falar. Para que a gente se silencie o quanto deve se silenciar. Para que a gente tenha condições de entrar em coisas que deveremos entrar mesmo. E no equilíbrio, inclusive, das relações. Você quer uma coisa que destrói as relações? São os excessos. A falta de equilíbrio. Então, eu queria ler com vocês aqui Provérbios 25. 25, os versos 16 e 17. Olha o que o texto diz. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Verso 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo.
preciso nem pregar mais, não. Porque veja, o que é o livro de Provérbios, irmãos? Provérbios é um texto que preserva a sabedoria de Israel, sabedoria prática, sabe? E aqui, esse texto está falando exatamente de equilíbrio. Mel é bom? Óbvio que é, eu gosto muito de mel. Mas quando o mel é consumido, o texto diz, com excesso, quer dizer, mais do que você precisa, mais do que é necessário, ele te faz mal. O sábio está dizendo o seguinte, ó, quando você olha para a vida de maneira descontrolada, desequilibrada, até o que é bom te leva ao vômito. E ele continua dizendo, visitar pessoas, estar na casa do outro, e pensando numa sociedade da hospitalidade, né? Porque vejam só, o mundo antigo e o antigo Israel tinha um princípio básico da hospitalidade, era uma coisa de sustento social. Ser hospitaleiro era questão de sobrevivência, não é à toa que lá em 1 Pedro, uma das características de quem tem Deus, 1 Pedro diz, é alguém que é hospitaleiro. Paulo diz isso, sejam hospitaleiros, como um princípio espiritual, porque era a maneira como a sociedade funcionava. Hotéis, casas de repouso, essas coisas não existiam. As casas uns dos outros, inclusive, tornava possível o comércio, os bens. Era uma forma social de existência. Não era só um benefício, entende? Particular. Era uma obrigação. Vocês se lembram da história das filhas de Ló? Lembram? Os dois mensageiros. Olha que coisa. Entre violar a lei da hospitalidade e entregar as suas filhas, Ló escolheu por entregar as suas filhas. Olha o nível de radicalidade que é esse negócio da hospitalidade. Aí Provérbios está dizendo, pois é, a hospitalidade é importante, mas, por mais importante que seja, se não há o equilíbrio, você torna isso que é bom e importante um mal. Então, veja, os excessos denunciados aqui, eles migram para várias coisas que estão relacionadas à nossa vida, e inclusive ao jeito que a gente pensa a fé e o que somos. Porque nada que é em excesso faz bem. Eclesiastes chega a dizer assim, não sejam santos. O quê? Demasiadamente, ou seja, até esse senso de santidade que a gente às vezes cria, olha só, não use isso de maneira descontrolada. E para o que leva o excesso? Por exemplo, o excesso leva para a incapacidade de nos percebermos. Porque assim, quando você mergulha demais em algo, sem a capacidade crítica, sem se avaliar, sem ver os limites, você não se percebe, você se perde e não percebe. Pra você ter ideia, hoje já tem centros de recuperação para gente que é viciada em internet. Se abrimos aqui em Betânia, será que a gente vai ter candidatos? A vida da pessoa, tipo assim, sabe aquela coisa do dedinho assim? Você sabia que já tem algumas síndromes ligadas a isso aqui? Outro dia um neném, assim. O excesso do consumo online. A internet é coisa boa, irmão? Lógico que é. Mas aí eu vou mergulhando, eu vou deixando o excesso tomar o controle, eu perco o equilíbrio, e daqui a pouco eu tenho patologias, e eu não me percebo, não vejo. Alguém está de longe olhando, meu irmão, você está se dedicando demais, você está se envolvendo demais com isso, está tirando de você coisas importantes. Eu nem me vejo. Quando eu acordo, eu estou num buraco sem fundo. E saibam,
O sistema hoje é um sistema que usa os gatilhos para os excessos. Você é uma presa de um sistema que quer que você consuma, coma, compre, tenha. E aí esse sistema vai te alimentando, vai provocando, vai usando a cor certa, vai usando... E aí, meu irmão, você vai descendo nesse negócio e vai sendo consumido por aquilo e não se enxerga. Você sabia que eu recebo no meu gabinete pessoas que me procuram porque estão de maneira tão descontrolada, vivendo coisas relacionadas ou a espaços online, que ele me procura assim: pastor, eu não consigo pensar em mais nada e fazer mais nada, a não ser ficar no celular. Eu já não consigo trabalhar, eu já não consigo ter um tempo com a minha família, eu já não consigo nem comer direito. O excesso, o tempo do excesso, entende aqui, irmão? Ele pelo menos acordou. Tem gente que não acorda, está perdendo tudo, porque não tem o equilíbrio. Se tem uma coisa que o Espírito Santo produz em nós, é o equilíbrio, para que a gente consuma as coisas de maneira razoável, que eu não deixe de lado o que é importante, por aquilo que é periférico. Que Deus te ajude, irmão, a não se perder em si mesmo, e ter uma vida mais equilibrada. A falta de equilíbrio, além de não permitir que a gente consiga olhar para nós mesmos, a falta de equilíbrio nos torna a gente egoísta. O que é essa coisa de ter mais do que precisa? Nós estamos num tempo que a gente louva ter mais do que precisa. Mais do que precisa. Verso 16. Você tem um mel. Ora, se esse cara comeu o mel imaginário, né, do texto, mais do que precisava, é porque ele deixou alguém sem mel, né? Se ele come muito mel, a ponto de passar mal, é porque faltou mel para os outros. O excesso nos faz gente insensível. O equilíbrio nos faz pensar a vida para além dos nossos próprios interesses e satisfações. Porque eu começo a olhar as coisas e entender que as coisas, inclusive, têm limites. Então eu limito o quanto eu tenho para que o outro tenha também. E esse princípio está lá em Atos dos Apóstolos, sabia? Eles pegavam, levavam para os pés dos apóstolos, eles partilhavam, e cada um tinha o que era necessário. Cada um usava o que era possível e que responderia àquela necessidade. Numa sociedade do excesso, eu não me preocupo se o outro não vai ter. Eu quero satisfazer o meu até que eu passe mal. Minha mãe dizia uma coisa na sua sabedoria assim: tem hora que a quantidade de dinheiro que a gente ganha já nos faz mal. Na sociedade que nós temos, o fim útil é ter, né? Quanto mais eu acumulo. Amós mesmo diz assim, ó: tem gente acumulando terra sobre terra, enquanto outras pessoas não têm onde construir a sua casa. Por que está acontecendo isso? Porque a pessoa não se contenta com aquele pedaço, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. E quanto mais ela quer, mais falta para os outros. Olha que coisa bonita o Evangelho. O Evangelho, ele faz com que a gente veja a vida para além do que eu acumulo. O Evangelho agora me faz ver a vida para o horizonte do que é necessário. E o que é necessário? É aquilo que me satisfaz, cuida bem do que eu tenho e partilha com os outros. Então, abençoado não é aquele que vomita porque comeu tanto mel. Abençoado não é aquele que juntou tanto mel que ele pôde agora, pela graça de Deus, comer mais mel do que precisava. Não, o abençoado é aquele que tem mel, e ele tendo mel,
as pessoas que estão do lado dele vão ter mel também, porque abençoado não é aquele que acumula mel, abençoado é aquele que partilha o mel. Aquele que partilha o mel. Então, o ponto aqui não é uma questão de ter ou não ter. O ponto é o que eu faço com o que eu tenho. O ponto é qual o tipo de agenda que me modela. Faz uma campanha. Vamos juntar aqui roupas, camisas, calças, né? Para levar para o ICV. Aí você chega lá, abre teu guarda-roupas, tem 10 calças. Aí você fica ali na luta. Pô. Isso você vê que tem uma patologia. Eu estudei com um rapaz, ele ia comprar um livro, ele era aposentado da Petrobras, aposentou por conta desse distúrbio. Ele ia comprar um livro, comprava 3 do mesmo livro. Aí juntava no quarto dele. O quarto dele, você chegava lá, ele acumulava assim, ó, de livros até em cima, e de coisas, lá no Seminário do Sul. Aí você entrava na porta, ia pelos livros assim, e dormia e deitava assim na cama. Aí o pessoal, seminarista que não vale nada, né? Cortava lá a redinha da janela, escolhia os livros e tirava. Nunca ninguém ia saber, já tinha 3 do mesmo livro. Aí eu falo assim, Marco Aurélio, faz o seguinte, cara, você tem 3, dá para alguém um desses livros aí? Ele falou, não, porque se eu vou usar um, vou riscar, depois eu quero usar o outro, vou riscar também. Que é essa sociedade do consumo. A gente não esgota, a gente não tem fundo. A gente não tem fundo, sabe por quê? Aquela sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá, não é isso que diz a sabedoria? Dá. Quer dizer, ela consome, até consumir as outras pessoas, consumir a terra inteira. Vocês sabiam que tem uma narrativa judaica, um mito judaico, que retrata muito bem essa nossa sociedade, que está lá num livro chamado Primeiro Enoque, Mito dos Vigilantes. Sabedoria judaica. O texto diz que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. Isso lembra Gênesis 6, né? É isso mesmo, tá? É uma releitura de Gênesis 6. E diz que dessa relação dos homens das mulheres com os filhos de Deus, nasceram os gigantes. E os gigantes começaram a comer toda a plantação, toda a floresta, todos os animais. Já não sobrava mais nada, e eles começaram a comer os próprios seres humanos. Esse é o mito. É mito, tá, irmão? O pastor Kenny está dizendo, não, estou dizendo que é uma narrativa mítica. Mas que tem um princípio. O que o judaísmo está querendo ensinar com isso? Está dizendo o seguinte, toda falta de equilíbrio, consumo egoísta, que só pensa no seu próprio jeito, no seu próprio estômago, na sua própria satisfação, nos torna seres monstruosos. A gente mata para tirar e ter mais. A gente persegue para alimentarmos mais. A gente passa mal, mas não partilha. Numa sociedade do excesso como a nossa, o equilíbrio se torna um artigo de luxo. Tem gente te dando cursos de como ser equilibrado, ganhando dinheiro, ensinando as pessoas como usar bem o que tem. Por quê? Que a gente está ficando doido, a gente está enlouquecendo, irmão. E aí, essa loucura do excesso vai migrando também para as relações. Nós vamos usando os outros, nós vamos consumindo os outros, a gente vai tendo os outros como objeto dessa nossa satisfação pessoal, e não tem limite. Hoje, aplicar o termo amar um ao outro como a si mesmo, hoje se aplica assim, respeite o outro como você respeita a si mesmo, não use o outro como se fosse um objeto, tenha limites, tenha sensibilidade,
Não faça do outro uma fonte para satisfazer as suas vontades, simplesmente. Ser cristão no mundo hoje, entre tantas coisas, irmão, irmã, é ter equilíbrio. Equilíbrio para tratar as coisas e viver na vida. Se tem um princípio que a gente precisa de uma vez por todas tornar como parte importante da nossa caminhada enquanto povo de Deus, é não deixar esse sistema consumista dos excessos modelar até o nosso jeito de ver a fé. Outro dia eu cheguei numa igreja, os caras gastaram quase 2 milhões, para construir, para mexer no lustre e numa estrutura que eles mudaram. Quase 2. Irmão, com 2 milhões aqui, a gente muda a vida dessa comunidade toda aí, ó. Qual o sentido? Que experiência é essa? Chegar no lugar, olhar para um lustre e ficar assim, ó, meu Deus, que maravilha isso. Eu sou de uma igreja que tem um lustre de 2 milhões quase. Isso é um excesso, irmão. Isso é um excesso. É a incapacidade de saber que o cobertor é curto. Se eu puxo para o peito, falta para o pé. Só que o problema é que a gente não percebe que quando nós somos aquele que tem o peito coberto, a gente esquece que tem um pé que faltou pano. Que Deus nos ajude para o mel ser partilhado, para que a gente não vomite e ao mesmo tempo não sejamos vomitados por Deus, por não sermos nem quentes e nem frios, no equilíbrio que há no Evangelho, para servirmos melhor a um reino de justiça, verdade e amor. E por fim, o verso 17, ele é interessante, porque ele vai apresentar algo que tem relação com a nossa postura diante da vida. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É mais ou menos assim, ó, não se aproveite da bondade de ninguém. Deixa eu falar uma coisa aqui, presta atenção. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar para não me interpretarem mal. O espaço religioso, ele pode usar da nossa piedade. Sabia? Ele pode usar da nossa fragilidade. Ele pode usar até da nossa bondade. Uma igreja equilibrada é aquela que é aberta às pessoas serem voluntárias e ajudarem, mas ela não pode explorar a bondade e a piedade de quem aqui se disponibiliza. Aproveitar da bondade do outro é quando você usa de artifícios para se beneficiar a partir da fraqueza do outro. Porque por isso que para mim, uma das coisas mais perversas que tem é o assédio religioso. Eu sou pastor, certo? Querendo ou não, mesmo que eu fale para você, ó, me veja como ser humano, tal, há em mim uma áurea. As pessoas colocam isso na gente. Há pessoas frágeis que chegam até mim. O mais perverso que existe é quando eu uso dessa fraqueza para satisfazer os meus desejos e interesses. Esse tipo de violência é uma das piores, porque usa da bondade, fragilidade e piedade do outro. Uma igreja saudável, relações saudáveis, são aquelas que mesmo você podendo usar da fragilidade do outro, você não usa, pelo contrário, você protege um ao outro. Tem gente que nós temos que proteger, porque se deixar ela entrega tudo que é, tudo que há, porque é bem intencionada, mas nem todo mundo é bem intencionado. Então seja você
uma pessoa que tenha intenções louváveis. Se aproxime do outro com intenções louváveis. Construa relações com intenções louváveis. Sirva a Deus com intenções louváveis. Aproveite para fazer o bem aos outros e não usar da bondade do outro. Betânia tem que ser uma igreja tão equilibrada a ponto de nós encontrarmos as fragilidades uns dos outros e protegermos uns aos outros, e não o contrário. Eu sonho que Betânia vá crescendo nessa forma de ser, a ponto de termos um equilíbrio, de olharmos as fragilidades uns dos outros e protegermos uns aos outros, e aqui chegarem pessoas extremamente machucadas pela maldade desse mundo, e encontrar pessoas sinceras, gente boa, gente de bem, que acolhe, que ama, que entende e que não usa um ao outro. Nós estamos na sociedade do uso. Jesus nunca usou ninguém. Jesus abençoou, cuidou e salvou. Essa é a nossa missão. Esse equilíbrio que a gente precisa ter. Veja, o equilíbrio da razão e das emoções, entende? Você chega em alguma igreja, diz assim: aqui, você já viu isso? Aqui não tem teologia não. Aqui é só o Espírito. Ou vai para outro lugar. Ó, nós somos uma igreja tradicional. Então aqui não bate palma. Há uma disputa na internet, né? Ser racional ou ser da experiência. Irmão, o Evangelho, ele toca cabeça e coração. O Evangelho não muda só a nossa racionalidade. O Evangelho muda nossas afetividades também. Aqui está o equilíbrio. Coração cheio de paixão e cabeça para pensar direito. Pensar bem, raciocinar bem, ser racional e ao mesmo tempo ser alguém empático, equilibrado, entende? Sentir a presença de Deus, ok, encher o coração de alegria, falar de compaixão, mas ao mesmo tempo ter senso crítico, perceber as tramas das injustiças, interpretar bem a sociedade, ter projetos equilibrados para a implantação daquilo que é o reino, não deixar ser usado por ninguém, e ao mesmo tempo ter um coração sensível, porque coração sensível sem razão, qualquer um me explora, me usa. Agora, razão sem sensibilidade me torna um cara frio, insensível, seco. Quando eu digo para vocês que eu sou um pastor batista carismático pentecostal, estou querendo dizer o seguinte, ó. Eu gosto e acho que nós temos que ter senso crítico. Eu gosto e acho que nós temos que ter sensibilidade teológica. A gente tem que ter aqui formação acadêmica. Vocês têm que estudar, a gente tem que estudar. Nós temos que tornar pessoas capazes de interpretar bem a realidade. Mas ao mesmo tempo eu sei que o sopro do Espírito é presente também. Eu tenho que pensar administrativamente, mas eu tenho que pensar com o coração. Porque se eu sou só administrador, eu torno isso aqui uma máquina, mas se eu sou somente coração, vira uma bagunça. Mas isso não é só para mim, é para todos nós. O equilíbrio me faz juntar coração com razão. Vou dar um exemplo. Quando você tem alguém na tua casa que tem problema com adicção, com dependência química, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim impressionado, porque a pessoa caiu na rua, lá seu filho, sei lá, seu amigo, seu marido, seu esposo, sua esposa, aí você pega e leva para casa e bota na cama. E eu fazia um pouco disso no meu trabalho. Alguém me fez uma intervenção, falou, não é assim não. Todas as vezes que você pega essa pessoa e leva para dentro de casa, você está criando, primeiro você está se tornando um tipo de codependente. E mais, você está dizendo para ela que todas as vezes que ela beber, usar droga e cair, vai ter um lugar para ir. Olha que coisa doida. Ter coração para sentir a dor dessa pessoa e ter razão para ajudar de maneira correta.
Porque não basta ter boa intenção, entendeu, irmão? Não basta só querer fazer bem ou bem, tem que saber como fazer. Eu quero ajudar, mas não é só chegar. Eu lembro que teve a primeira catástrofe que eu participei, eu já arrumei lá em Petrópolis, sabão em pó, não sei o quê, e fui levar. Aí o pessoal, por que você está trazendo isso aqui? Não, porque teve a catástrofe. Não é disso que eles precisam. Rapaz, sai chateado. Esse pessoal não quer ajuda, não é que quer ajuda, irmão. Porque até quando eu quero ajudar, eu tenho que saber como fazer. Entende? Coração e racionalidade. Para que, inclusive, você não use o outro para satisfazer uma espécie de desejo que você tem, de autossatisfação, de ser alguém que ajuda. Eu quero ajudar, mas você quer ajudar o outro ou quer ajudar a sua imagem? Entendeu? Quando eu quero ajudar o outro, eu tenho sensibilidade e tenho racionalidade. Então, temos que ter coragem de ser equilibrados. Uma igreja madura, gente adulta, com consciência de limites, que vive com o que é necessário, que tem senso crítico, que consegue equilibrar razão com emoção, fazer escolhas melhores a partir disso, se tornar gente mais bem-sucedido do ponto de vista existencial, não ser seduzido por esse sistema de consumo que nos faz só objeto de desejos de outras pessoas, mas pelo contrário, temos equilíbrio pela graça do Espírito para vivermos melhores na vida e servirmos de maneira mais profunda a um reino que é o reino de justiça, de amor, de exortação e de abraço, um reino que nos ensina a maturidade e o equilíbrio da existência. Que o Senhor te abençoe e que sejamos equilibrados para a glória dele. Amém.